Olha aí, você que está me assistindo aí agora, está preparado para vencer? Se não está ainda, você vai ter o prazer de dizer que está preparado para vencer, ok? Olha só, meu nome é Renato Bezerra, sou professor de língua portuguesa aqui, estou preparado, estou aqui recebendo você de braços abertos para o nosso curso de redação. Então, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, que está aí se preparando para enfrentar a IBFC, você está no lugar certo. Hoje aqui estaremos iniciando o nosso curso de redação, ok? Então, meu nome é Renato Bezerra, desde já estou aqui dando minhas boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco no Estou Preparado. E o nosso objetivo aqui é trazer as orientações, talvez completas, né, acerca da sua produção textual, acerca da sua redação, acerca da sua futura aprovação, ok? Então, sem perder muito tempo, a gente já vai direto ao que interessa, tá? Que é uma redação no toque de bola, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar passo a passo tudo aquilo que é necessário para que você obtenha a nota máxima na sua redação, ok? Então, nosso foco aqui será o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, banca IBFC, ok? Então, seja Polícia Militar, seja Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, nós estaremos aqui tentando fornecer elementos para você estraçalhar na sua prova de redação, tá bom? Então vamos aí à análise dos pontos mais importantes do edital IBFC, ok? Questão discursiva, nossa querida redação. Então, olha só, antes da gente entrar efetivamente na parte teórica da estruturação do texto, da redação a que vocês todos irão se submeter, nós iremos dar uma passeada aqui, uma analisada no edital, na parte que toca a a questão discursiva da prova, que é a prova de redação, tá? Então vamos lá analisar alguns pontos aqui importantes da sua prova. Então vamos lá. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados na prova objetiva. Então, antes de mais nada, para você ter o direito de ter a sua redação corrigida, é necessário que você faça o quê? Que você faça uma prova objetiva eficaz, tá? Decente. Então, o que é que aqui a banca diz? E que estejam classificados dentro do limite de 4 vezes o número de vagas. Então, você vai pegar ali o número de vagas da região que você vai escolher e multiplicar por 4. E aí a banca já traz isso para você no edital. Então, serão corrigidas aqui no setor de João Pessoa as redações dos primeiros 1.036 candidatos. Isto quer dizer que se você estiver na milésima 37ª colocação, você já não tem sua correção de redação. Então é necessário que você invista bastante na parte objetiva, tá? Antes de você pensar na sua redação. É claro que o que eu estou dizendo não é para que você deixe para estudar redação depois que estiver com o edital aí dominado. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que o primeiro passo para ter sua redação corrigida é você ser bem também na sua parte objetiva. Então não vai adiantar você ter uma excelente redação sem antes você ter conseguido o índice necessário para ter sua redação corrigida, ok? Então, aqui na área de Campina Grande, você vai perceber que serão corrigidas as, olha, 648 melhores notas objetivas. Esse é o critério. Se você estiver além desse número, além dessa posição, você já não mais terá direito de ter sua redação corrigida. Ela pode ser a melhor redação do mundo e ela não vai ser mais corrigida. Você está fora do certame. É uma crueldade muito grande, não é? Mas bem-vindo ao mundo dos concursos. Já fiz vários, já passei em vários, inclusive este mesmo concurso aí que você vai fazer, Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu tive a felicidade de ser aprovado no ano de 2003, tá?
faz um pouquinho de tempo já, não é não? Então, olha só, aqui na região de Patos, você vai ter aqui, ó, 516 redações corrigidas, que são as 516 primeiras notas objetivas, as melhores, né? E aqui, na área de Guarabira, a gente vai ter 388, tá? Isso para, olha, os concorrentes das vagas destinadas ao público masculino. Em relação ao público feminino, a gente vai ter aqui, ó, 116 em João Pessoa, 68 em Campina Grande, né? Na área de Campina Grande, né? Na área de Patos, 56 e na área de Guarabira, 44, tá? E aqui a gente tem os números, no caso aqui, dos que irão prestar concurso para o Corpo de Bombeiros. Então a gente tem aqui, na área de João Pessoa, nós temos 208 redações, perdão, na área de Campina Grande, 128, na área de Patos, 132 e Guarabira, 104, tá? Aí aqui, ó, para os concorrentes femininos, tá? A gente tem aqui, ó, os concorrentes às vagas, né, destinadas aí ao público feminino. Então a gente tem aqui 32 redações corrigidas em João Pessoa, 16 em Campina Grande, 8 em Patos, em Guarabira apenas 4. Ok? Tranquilidade. E aqui a gente vai observar, né, o quadro está relacionado com as cotas para negros, tá? E aqui nós temos os números, tá? 260, aí você acompanha respectivamente aqui as áreas, tá? 132, 96 para o público masculino, feminino 28, 20, 16, 12, tá? Eu acredito que vocês todos já entenderam qual é a lógica aqui. Então você vai fazer o seguinte, você vai buscar aqui dentro dos quadros qual é a sua situação, tá? Em que área você irá concorrer, tá? A que vagas você irá concorrer dentro dessas áreas aqui. E aí você vai olhar de acordo com o seu, né, gênero aqui, masculino ou feminino, a que concorrência você irá submeter. Então, serão esses números aqui que vão revelar categoricamente se você terá sua redação corrigida. Então, imagine aqui, por exemplo, que no lugar de 36, 1036, ali na área de João Pessoa, eu estou tomando essa parte aqui apenas como um exemplo, no lugar de 36 você tivesse o 37, a sua colocação fosse 37. Então, a partir daqui, você já não conseguiria mais ter a sua redação corrigida, por melhor que ela fosse, ok? Tranquilidade? Então, seguindo aqui, vamos explorar alguns outros pontos igualmente importantes. Olha aqui, os candidatos que não tiverem a sua prova discursiva corrigida, ou seja, aqueles que estiverem além do número ou dos números estabelecidos nos quadros anteriores, estarão automaticamente eliminados deste concurso público. A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório, ou seja, eliminatório existe o quê? Existe um ponto de corte, ok? E classificatório quer dizer que a sua nota vai refletir na posição em que você irá se encontrar dentro da classificação deste certame. Olha aqui, será avaliada na escala de 0 a 10. De 0 a 10. Considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. Então, olha só. A prova discursiva terá, que é o nosso caso aqui, terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10. Então, a sua redação valerá de 0 a 10, tá? Pontos. Classificando-se ou considerando-se habilitado, apto, tá? O candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5. Então, para você se manter no certame, no momento em que sua redação for corrigida, você tem que tirar a nota média, que é mínima, tá? De 5. Se você ficar abaixo de 5, você já está desclassificado, você está eliminado. Esta aqui é a minha nota de corte para a redação. Abaixo disso, desclassificação, tá certo? Eliminação. Vamos lá.
O candidato que não for habilitado na prova discursiva, ou seja, ele for eliminado, estará automaticamente eliminado do concurso público, ok? A prova discursiva será constituída de uma redação cujo tema será fornecido no momento do exame intelectual, tá? Você vai receber a folha de redação juntamente com a sua prova objetiva no mesmo dia, tá? Para o desenvolvimento da redação, o candidato deverá redigir, no mínimo, 15 e, no máximo, 30 linhas. Então, quer dizer que há uma exigência mínima de 15 linhas para a sua redação e o máximo de 30 linhas. Então, você não pode ficar aquém, ou seja, escrever menos de 15, tampouco pode ultrapassar o número de 30 linhas, tá certo? E aqui nós temos os critérios de correção da banca, tá? Então, no item 1 aqui, nós temos o conhecimento do tema, que consiste aí na cobertura dos tópicos. Olha, o conhecimento do tema consiste na cobertura dos tópicos apresentados. Domínio e interrelação entre os conceitos centrais do tema proposto, ou seja, resumindo, domínio sobre o tema. Perdão, o que é que você consegue desenvolver acerca da temática trazida pela proposta de redação? Então, isso tudo está relacionado com o domínio que você tem da temática. Isso vai ser avaliado com a pontuação máxima 2. Então, a gente vai ter de 0 a 2 num universo de 10 pontos totais, tá? E aí, essa nota, com base nesse critério, vai oscilar, né, de 0 a 2 a partir da gradação que você, digamos assim, né, demonstrar de domínio, né, do conteúdo da temática que é trazida. Então, resumindo, o ponto 1, item 1, está relacionado com o domínio da temática, tá certo? O item 2 trata da habilidade argumentativa, tá? E aqui nós temos sobre isso a atualização, originalidade e relevância das informações. Ou seja, aqui vai estar em xeque a capacidade que você demonstrou de argumentar acerca da temática que foi trazida. 2, ó, tá? Então nós temos aqui, ó, um total de 4 pontos já, apenas com a situação do domínio da temática, assim como da capacidade argumentativa do escritor, candidato, ok? Então vamos lá. Item 3, nós temos aqui a sequência lógica e de organização do pensamento, que vai estar disposta estruturalmente, olha, lá na introdução, o desenvolvimento e as considerações finais que você conhece como conclusão, ok? Então, o texto a ser desenvolvido deve seguir uma sistematização, tá? Que você já deve conhecer, no caso, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Então, isso também vai ser avaliado em relação à estruturação do texto, valendo 2 pontos, tá? A parte de coesão e coerência, que você está observando aqui, está relacionado com a pontuação, a continuidade do texto e a progressão de ideias, o uso apropriado de articuladores. Então, tudo isso aqui vai estar relacionado com a coesão, sobretudo aquela parte dos conectores, que serão os elementos que, ao se colocarem entre as orações, entre os períodos e entre os parágrafos, e até entre os termos de uma oração, promoverão relações de sentido diversas, tá? Então a gente vai estar falando prioritariamente aqui do uso das conjunções, tá? Aqui não deixando de ver que a gente vai estar analisando também a pontuação, né, emprego de vírgula, de ponto final, de aspas e tá toda a gama de sinais de pontuação vão estar aqui inseridas dentro desse rol do item 4, tá? Valendo 1,5. E aqui a parte de morfossintaxe vai estar relacionada, né, com a relação entre as palavras, dentro da formação dos enunciados, na parte de concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações,
emprego dos termos e modos verbais e colocação de pronome. Então, aqui o item 5 vai tratar da morfossintaxe e vai ser justamente tudo aquilo relacionado às regras gramaticais propriamente ditas, tá? Só que aí com exceção às regras de acentuação e ortografia, porque tem o item específico para análise desses requisitos aqui, ok? Então, acentuação e ortografia vão aí pontuar no máximo um ponto para você, ok? Então, aqui ainda, na parte de coesão e coerência, vai ser aqui que vai ser demonstrada, a lógica, tá? O sentido lógico, melhor dizendo, o sentido lógico da sua redação. Vai ser aqui que o corretor vai observar como você consegue fazer as articulações de sentido no seu texto, promovendo, tá, a argumentação que você venha a querer desenvolver, porque às vezes a gente quer desenvolver determinada situação e a gente não consegue. Então vai ser isso que vai ser analisado aqui, ok? Eu faço uma pontuação aqui desde já, que é para você investir no domínio da utilização dos conectores, sobretudo as conjunções aqui no tópico 4, ok? Mas a gente vai vendo tudo isso ao longo das nossas aulas aqui, tá bom? Seguindo, nós temos aqui a seguinte situação. Vamos lá. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, estiver rasurada, ilegível ou incompreensível, ou escrito em língua diferente de língua portuguesa, da língua portuguesa. Então, olha só, clareza é fazer com que quem lê o seu texto consiga entender o que você diz. Concisão é ser sintético, não ser prolixo, ser direto, tá? Precisão está relacionado à concisão, né? Quando você é conciso, você é resumitivo. E a precisão está relacionada justamente a você conseguir expressar de forma contundente e reveladora aquilo que você quer informar. A coerência, nesse caso, é o sentido lógico, tá certo? A coerência que você quer trazer para o texto, ela tem que ser de fato construída, ao ponto de que seja percebido o sentido que você quer oferecer no seu texto, e esse sentido, obviamente, tem que ser lógico. A coerência é um sentido lógico, ok? Objetividade, e aqui a gente pode dizer que a precisão se coincidiria, ou melhor, coincidiria com objetividade. Aí aqui, ó, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Então, quando você receber a sua folha de redação, você deverá escrever dentro das linhas que foram ali preparadas para que você escreva. Se você escrever fora dessas linhas em qualquer outro lugar, esse lugar vai ser considerado inapropriado e o que você vier a escrever vai ser desconsiderado, tá? Questão da rasura, há uma desconsideração também da palavra ou da frase rasurada, tá certo? Por quê? A rasura ela vai gerar um problema de clareza, porque muitas vezes vai ficar difícil para o corretor compreender aquilo que está sendo revelado numa palavra ou numa frase rasurada. Tá? E meu conselho, no caso da rasura, é você, quando rasurar, não tentar consertar. Você risca a palavra rasurada ou a frase e, na sequência, você escreve a palavra novamente. Não precisa botar parênteses, esse tipo de coisa, tá? Você só precisa passar um risco assim em cima da palavra, pronto. E escrever a mesma palavra depois. Pronto. Isso aqui não vai ser considerado rasura, ok? Mas se você deixar a palavra tá borrada, sei lá, um O que você escreveu errado, aí você tá passando a caneta, borrando. Pronto, isso aqui vai ser considerado rasura. Então, quando isso acontecer, você risca a palavra e a escreve na sequência, tá bom? Ok? E aqui, ó, em relação a escrito em língua diferente da língua portuguesa. Olha, caso você faça algum tipo de menção de algum termo de língua estrangeira, você vai utilizar as aspas dentro dessa estrutura que você
circundando, melhor dizendo, essa estrutura que você utilizou. Se você não utiliza as aspas, ok? Então, esse escrito ele não vai ser considerado para fins de correção, porque você não pode inserir uma, um termo que não faça parte da língua vernácula, a língua original na qual você escreve, a não ser que você faça uma menção de algum termo, tá? Fruto de algum estrangeirismo, e aí você vai marcá-lo com aspas. Isso aqui é possível. Isso aqui não é passivo de penalização, tá bom? Pronto. Próximo item aqui será desconsiderado para efeito da avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e ou que tiver extensão inferior, olha, ao mínimo de linhas estabelecido ou ultrapassar a extensão máxima de linhas. Então, já vou logo dizer aqui a você. Se você escrever menos de 15 linhas, você já vai tirar zero, tá? Você já tira zero aqui, ok? Aqui já é zero, zero. Se você ultrapassar, tá? O número de linhas, aqui, as linhas que ultrapassarem o número de 30, elas serão desconsideradas. Por exemplo, se você escreveu duas linhas a mais além do máximo, você escreveu, por exemplo, 32 linhas. Então, essas duas últimas linhas aqui, elas serão desconsideradas. Serão avaliadas apenas as 30 linhas, objetivamente. Então, aqui não há uma, digamos assim, né, uma penalidade tão forte, tá? Apenas a desconsideração das linhas excedentes. Porém, se você escrever com linhas, digamos assim, número menor, você já vai tirar zero, e tirando zero, você está abaixo de 5, que é a média mínima para ser considerado apto na prova discursiva. Ok? Tranquilidade geral. Dá um medinho, não dá não? Na correção da prova discursiva, a comissão de correção não terá acesso a qualquer identificação do candidato, garantindo assim o sigilo do autor. A correção da sua prova será feita com uma única identificação, que é o número da sua inscrição, ok? Lá que é um número codificado. Então o professor não tem como saber quem é que está ali figurando como escritor daquela redação, tá? Na folha de resposta da prova discursiva, o candidato somente poderá registrar a sua assinatura em lugar, que é um campo específico, tá? Que vai estar indicado lá. Isso vai ser mostrado na sala quando você receber a redação, a folha de redação. Então, existe um lugar lá para você fazer a sua assinatura, colocar a sua assinatura, que é um local lá que vai ficar antes do destaque. Porque quando essa prova de redação tivesse destacada, né? Uma parte dela vai conter a sua assinatura com o seu número de inscrição. Na própria folha de redação só vai ficar o seu número de inscrição, tá certo? Então você não pode escrever, fazer sua assinatura dentro do corpo da folha de redação, senão você vai ser eliminado instantaneamente, tá? A folha para rascunho constante do caderno de questões será de preenchimento facultativo. Isso quer dizer que você não precisa fazer um rascunho e depois passar a limpo para a folha definitiva. Você pode simplesmente já escrever definitivamente na folha apropriada para a escrita definitiva. É um grande risco porque você pode rasurar bastante, ok? Mas aqui o edital deixa claro que você não precisa fazer folha de rascunho. Eu acho interessante o candidato treinar com folha de rascunho, tá? Para ganhar uma maior segurança na hora de estar escrevendo e poder mudar algumas coisas, caso ele julgue necessário. Mas se ele vai direto para a folha definitiva e escrevendo, é, é perigoso. Mas aí é opcional, ok? Por isso que diz aqui que é facultativo, tá? E aqui é dito que, ó, em nenhuma hipótese, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova. Em nenhuma hipótese, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova. Então, se você escreve no rascunho e não passa a limpo, né, para a folha definitiva, você não transcreve para a folha definitiva, aquele rascunho não servirá para a correção. Então, você vai ter sua redação desconsiderada, ok? O que vale é a folha definitiva. Vale ressaltar. Então, a prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de o candidato a quem tenha sido, no caso de candidato, a quem tenha sido referido atendimento especial. Tá? Isso vai estar lá na sua inscrição. Se você necessita ou não de atendimento especial. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do BFC, devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos especificando oralmente a grafia das palavras e sinais gráficos de pontuação. Ok? Tranquilidade? Então, mais um ponto aqui, ó. Vamos lá. Será atribuída nota 0 à prova discursiva que estiver em branco, claro, isso é muito óbvio, né? Com conteúdo diverso do tema estabelecido. Olha, isso aqui é o que a gente conhece como fuga total. Fuga total ao tema. Então, se eu estiver tratando de um tema totalmente diferente do tema que foi cobrado pela banca para o desenvolvimento da redação, então a gente está diante de uma fuga temática total, a nota é 0, ok? A gente também tem a fuga parcial, que é quando a gente ainda consegue, de alguma forma, mesmo que transversal, atacar o tema. Mas a gente não foi feliz, nesse caso da fuga parcial, no que se refere a atacar o tema de forma consistente, frontal, tá? Então, na fuga parcial, a gente não tem a nota 0, mas a gente tem uma depreciação considerável da nota, ok? Então, que fuja a tipologia, tema e a proposta discursiva, ok? Estão relacionados aqui, né? Esses elementos dos itens B e C. A fuga da tipologia consiste justamente em você não desenvolver, no caso específico aqui do seu concurso, um texto dissertativo argumentativo. Digamos que você escreva um texto meramente expositivo, um texto injuntivo, texto narrativo. Tá? Então você fugiu da tipologia dissertativa. Então isso é uma fuga. Essa fuga à tipologia textual proposta também vai implicar nota 0, ok? É considerada elegível se o corretor não conseguir entender a sua redação de forma integral, você também vai ter nota 0, tá? Ou desenvolvida em formas de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, ou seja, aquele camarada que quer dar um desenrolo, né? Colocar letras grandes e com espaçamento enorme que é para tentar ludibriar o corretor, isso não vai funcionar. Palavras e parágrafos, né, dentro dessa linha, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou seja, escrever em outro idioma. Você vai escrever em espanhol, escrever em italiano, entenderam? Então isso não pode ocorrer. Vamos lá. Que não for redigida com caneta azul ou preta, se você colocar uma caneta de cor diferente, que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilita a identificação do candidato. Então, cuidado, foi o que eu falei para você não escrever seu nome na folha de redação. Existe um campo específico apropriado para você fazer a sua assinatura lá, ok? Olha, que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas, ok? Então, o número mínimo de linhas, 15. Se eu fizer abaixo de 15, então abaixo de 15 eu tenho nota 0, estou eliminado, ok? Aqui nós temos agora, de fato, né, o início da nossa produção textual, que vai ser explorada passo a passo a partir do nosso próximo bloco. Então, eu vou dar uma paradinha nesse bloco, ok? E a gente vai aguardando o próximo aí bem rapidinho para a gente continuar os nossos estudos, ok?